E aí, meus queridos alunos do sexto ano, como estão vocês? Vocês estão bem? Vamos dar início aí a mais uma explicação. Vamos, na verdade, dar continuidade, né? Você tem aí as páginas 34 e 35, que foi justamente a aula anterior, onde eu passei as atividades e nós falamos sobre a acentuação. Se você não assistiu essa aula, volta aí o vídeo anterior, que fala sobre a acentuação do sexto ano. Aí você vai ficar por dentro deste assunto. Porque nós vamos entrar agora no outro assunto, que é a formação do gerúndio em espanhol. Também vamos aí ver a questão das perífrases das frases, né? Onde nós paramos, ok? Então eu vou mostrar aqui a próxima página, que na verdade é a correção da atividade anterior, e em seguida nós já entra no assunto novo desta semana, ok? Vamos lá? Então vamos aqui passando. Olha só, nós paramos, eu passei para você essa atividade, né, que foi aqui, a primeira questão era para você ler o texto e marcar as palavras agudas, né, agudas, quem não estudou aí, repito mais uma vez, quem não viu o vídeo passado da aula, então dá uma volta lá e dá uma revisada lá. Então, ó, ele está pedindo aqui para você circular as palavras agudas. As agudas correspondem às oxítonas, né? As acentuadas no final. Então nós temos aqui o texto. Querido Raúl, te escribo desde o Nordeste brasileiro. Depois é uma das palavras onde você deve circular. Depois, que é acentuada aí no final. Aí, continuando o texto, de uma viagem de avião, avião também é uma aguda. E de algumas horas de autobus, autobus também é aguda, deve ser circulada. E llegado hoje em las mais belas praias de Brasil. Aí você tem mais, também é acentuada. É todo impressionante, maravilhoso. Hace mucho calor y voy ahora mismo a aprovechar estas belas playas. Quando volver por la tarde, te envio outro correio eletrônico. Besos, Ana. Então, as palavras que você deve circular são apenas as oxítonas, né, as chamadas agudas no espanhol, que são depois, avião, autobus, qual é a outra? E mas. São essas palavras aí que você deve circular. Agora, aqui na parte de cima, que é a segunda questão, você vai marcar a alternativa C, né, que fala aí das palavras lhanas. As lhanas levam acento por quê? Não, perdão, as lhanas levam acento. Perguntando, né? Sim. As terminadas em N, N, S ou vogal levam acento às lhanas, ok? Aí o divertir-se já foi corrigido. A terceira questão você tem aqui. A palavra pájaro leva tilde por quê? A palavra pássaro leva acento por quê? Aí a letra A é a resposta correta, porque é uma palavra esdrúxula. Lembra que todas as palavras esdrúxulas são acentuadas, né? Assim, continuando. A quarta questão, escreve as palavras lhanas acentuadas, né, conforme as regras de acentuação. Aí você tem aqui a palavra nas alternativas, por exemplo, na letra A você tem débil, aí a resposta, o acento seria na penúltima sílaba débil, ok? Aí você tem árbol também na penúltima sílaba, árbol, que é árvore. Aí você tem flamencos, flamencos no caso aqui não é acentuado, né? Lembrando aí que tinha algumas que você podia acentuar, outras não. A palavra apóstolo, é o acento aí na antepenúltima, é após, no O. Aí você tem comic, que é também aqui na penúltima, comic. Jovem, que é também na penúltima. Latex, todas são na penúltima pelo fato delas serem lhanas, né? O que mais? Silêncio não tem acento. Água também não tem acento, tem em português, mas em espanhol não tem. E álbum tem aí
acento, leva acento na penúltima sílaba, ok? Então, essa aqui é a correção da aula anterior. Vai ter na verdade, mais duas atividades para serem respondidas. E eu vou aqui dar um zoom para você. A primeira marca a opção, a primeira não, a quinta, né? Marca a opção abaixo que apresenta uma palavra sobresdrújula. Aí você tem aqui que as sobredrújulas são aquelas maiores, né? Como se fosse uma propoparoxítona, né? Uma proparoxítona, né? Aí você tá vendo aqui que quintémelos é a palavra sobresdrújula. Aí você deve marcar ela aí, né? A sexta questão, você vai observar as palavras do quadro e classificá-las segundo a regra de acentuação, escrevendo-as abaixo. Então, eu pedi para você escrever, primeiramente, as oxítonas, que correspondiam às agudas, depois as esdrújulas e depois as subesdrújulas, as lianas e depois as esdrújulas, né, que são aí as três categorias. Então, as esdrújulas, as graves, primeiro as graves, aí você tem aqui as graves, você tem armazém, caminhão, café e autobus. Essas são as graves que correspondem à oxítona em português. Então, as graves são aquelas que são acentuadas na última sílaba. Aí você tem agora futebol, caráter, lápis e tórax. Essas são as lianas, né? As lianas que corresponde à paroxítona, né? A paroxítona em português, que é acentuada na penúltima sílaba. Então, futebol, caráter, lápis e tórax são lianas. E a última são as esdrújulas, que é lânguido, música, película e círculo. Estas aqui são as acentuadas na antepenúltima sílaba, né? Que corresponde aí à proparoxítona em português, ok? Então, se você não fez a atividade ou fez aí e não está igual aqui a correção, você pode apagar aí no livro e fazer conforme esta correção aqui, ok? Aqui embaixo você tem um divertir-se, né? Divertir-te, que eu não precisei corrigir, que é apenas geralmente é uma adivinhação, né? Uma charada e etc. Aí agora sim nós vamos entrar aqui na perífrasis verbal, que é onde nós paramos, né? Aí você tem aqui o subtítulo, né? Estar mais gerúndio. Então, primeiro a gente vai saber o que quer dizer essa expressão aí lá, perífrasis verbal. Uma perífrase verbal, ele está indicando aqui, ele está mostrando que o presente do indicativo do verbo estar mais gerúndio descreve uma ação presente que se encontra em curso em momento do discurso. Também pode se referir a uma ação que se repete ao longo de um período que se considere presente. Aí você tem um exemplo aqui. Carlos está escrevendo uma carta para Ana. O outro exemplo é Julio sempre está dizendo tonterias. Ok? Então, ele está mostrando aqui que a perífrase verbal nada mais é do que o verbo conjugado estar mais qualquer verbo que indique ação no gerúndio. E o que é o gerúndio? Aí embaixo você vai saber o que é o gerúndio. Aí ele mostrou aqui um exemplo, ó. Carlos está escrevendo uma carta para Ana. Aí você tem aqui uma perífrase verbal com o estar, que é o conjugado, está, e escrever. No caso aqui, ele está no gerúndio escrevendo, ok? Então, são essa junção aqui. Eu vou pegar aqui um lápis para
mostrar para você exatamente onde é que tá, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver comigo. Vamos lá. Cadê? Aqui no exemplo, ó, está escrevendo. Ok, ó. Não deu para pegar aqui, ó, no está e no escrevendo. Eu vou apagar para tentar dar um risco mais preciso. Não consigo. Não tem como dar o zoom. Bem, espero que vocês consigam ver aí, ó. Eu vou escrever aqui, ó. É está mais o verbo escrever. Ok? Está escrevendo. Ali acontece a perífrase verbal. Ok? Então, vou apagar novamente. Então, eu coloquei também aqui o verbo estar, que você vai precisar dele para colocar o verbo na perífrase verbal e também colocar no gerúndio, né? Então, ó, o verbo que você vai usar é o verbo estar. Aí, quando tiver quando tiver aqui o sujeito join, aí então você vai colocar estou. Aí o verbo vai vir em parente, por exemplo, escrever, né? Aí você vai colocar yo estoy escrevendo, ok? Aí tu estás escrevendo, ele, ella y usted está escrevendo, nosotros estamos escrevendo, vosotros estáis escrevendo, ellos, elas e ustedes estão escrevendo. Então você vai necessitar memorizar aí a conjugação do verbo estar em espanhol, que são esses nomes pretos aí, esses nomes em negritos. Estou, está, estamos, estais e estão. Isso aí vai servir para você formar as perífrases verbal. Agora vamos para a formação do gerúndio. Olha só. Na formação do gerúndio, aí você tem aqui a explicação. Para formar o gerúndio de um verbo regular, se adiciona a raiz do verbo nas terminações seguintes, uma função da conjugação a que pertence. Então, você tem aqui, nessa tabelinha, as conjugações que existem nos verbos, né? A primeira conjugação, que é na primeira coluna, você tem aqui verbos terminados em AR, né? Lembra aí dessas conjugação, né? Então, a primeira conjugação são verbos terminados em AR. Aí você adiciona aí a terminação ando. Tá vendo aí em negrito na segunda linha, na primeira coluna? Ando. Aí um exemplo abaixo na terceira linha da primeira coluna. Por exemplo, o verbo hablar, que termina em AR, que pertence à primeira conjugação. Para eu colocar ele no gerúndio, basta eu emendar aí a desinência ando. Aí vai ficar como? Hablar vai ficar hablando. Ok? Deu para entender aí? Então, a segunda conjugação vai mudar a terminação do verbo. Agora, são verbos terminados em ER. O que vai acontecer? Você vai acrescentar agora o yendo. A terminação em yendo para verbos terminados em ER, que pertence aí à segunda conjugação. Então, você tem um exemplo. Aprender. Aí você vai colocar no gerúndio, vai ficar aprendiendo. Ok? Deu para entender mais uma vez? E a terceira conjugação segue também a mesma regrinha, porém, verbos terminados com IR. Terceira conjugação, verbos terminados com IR. Ou seja, você vai repetir mais uma vez a terminação iendo para verbos da terceira e segunda conjugação. Então, as desinências da segunda e da terceira conjugação, pessoal, são a mesma. Olha só, yendo. Então, o verbo é vivir, né? Vivir. Aí você vai colocar no gerúndio, você acrescenta o yendo. Aí vai ficar viviendo. Lembrando aí que o ver tem som de B. Então vai ficar viviendo, ok? Então vamos repetir aqui, ó. Verbos terminados em primeira conjugação, AR, você acrescenta
ando para formar o gerúndio. Ok? Então, ó, hablar, hablando. Verbos em segunda conjugação, para você transformar ele no gerúndio, você acrescenta a terminação yendo, né? Quais são os verbos terminados na segunda conjugação? São aqueles verbos que terminam em ER. Por exemplo, aprender, comer, vencer, e aí vai, né? Então, você tem aqui aprender, que termina em ER, aí para colocar no gerúndio fica aprendendo. E na terceira conjugação segue também a mesma regra, no caso aqui são verbos terminados em IR. Os verbos terminados em IR faz parte da terceira conjugação, que são eles. No caso aqui está vivir, né, ou bibir, aí eu acrescento iendo e fica bibiendo. Eu vou retirar o R e coloco aí o iendo. Tiraria o IR, né? Aí fica só a raiz. A raiz de bibir é bib, né? V-I-V. Aí você tira o IR e acrescenta agora o I-E-N-D-O. Iendo. Ok? Espero que você tenha entendido. Na dúvida, volta o vídeo aí. E se não entendeu ainda, faça perguntas no privado, ok? Agora vamos para as exceções. O que seriam as exceções? Vai acontecer agora uma pequena mudança de uma vogal para outra. Observe aqui o que ele está dizendo. Ó. Os verbos irregulares que trocam a vogal da raiz no presente, de E para I, ou de E para I ou IE, de O para UE. Também mudam no modo gerúndio. Você deu para entender aí? Ó, você está observando aqui que quando o verbo está no infinitivo, por exemplo, na primeira coluna você tem aqui, ó, infinitivo. Aí você tem o verbo descer. Tá vendo aí, ó? Aí no outro lado, para colocar ele no gerúndio, lembrando que essas são as exceções. Quando você coloca ele no gerúndio, o que vai acontecer? Você vai trocar o E na primeira, na segunda sílaba aí, ó, né, DR, né? Você vai trocar o E do DE pelo I. Aí vai ficar di. Ali tem D, no infinitivo, e no gerúndio vai ficar di. E por conta dele terminar em IR, ou seja, ele faz parte da terceira conjugação, você vai acrescentar o yendo. Então vai ficar diciendo, ok? Enquanto que no infinitivo a sílaba é DE, no gerúndio vai ser DI. E vai acontecer também com o divertir. Olha só. Divertir termina aí com... Termina não, é na segunda sílaba VE, né? Diver. Aí vai trocar o E por I. Aí vai ficar divirtiendo. Deu para entender aí? Aí você tem agora embaixo, ó, pedir. Aí você vai tirar o P, o E da sílaba pé. Aí vai trocar por I. Aí vai ficar pidiendo. Ok? Aí vai acontecer agora no poder. O poder vai trocar o O do pó por U. Aí vai ficar pudiendo. O mesmo vai acontecer com dormir. Você vai trocar o O de dor e mudar para U. Aí vai ficar durmiendo. Morir, que é o verbo morrer, vai ficar muriendo. Troca o O por U. Preferir vai ficar como prefiriendo. Aí o último aqui é servir. Vai trocar o E por I. Vai ficar sirviendo. Ok? Na dúvida, faça aí as suas perguntas. Vamos agora para as atividades. A atividade que vai fazer. Tem mais uma exceção aqui, ó. Aqueles verbos ali, eles são as exceções, né? Para os demais, você tem aí aquela regra lá que terminou em AR, troca por ando, terminou em ER, troca por iendo, e terminou em IR, também troca por endo. Aqui vai ter mais uma exceção. Aqui diz, se a raiz acaba em vogal, o gerúndio se constrói com iendo em lugar de yendo. Como assim? Observe agora. Observe agora, ó, construir. Aí você tem aqui a palavra construir, que é o verbo, ele terminou em IR. Ou seja, ele pertence à terceira conjugação, não é assim?
Agora você tirando o IR, que é a conjugação, né, a desinência da conjugação, vai sobrar uma vogal que é U. Aí então, quando a regra aí, quando o verbo termina em U, termina em vogal, né? Aí o que ele está dizendo aqui? Em vez de você colocar o iendo com I, você vai colocar o iendo com Y. Entendeu aí? Então, quando ela terminar em vogal, quando o verbo terminar em vogal, ou seja, quando você tirar a desinência, por exemplo, AR, ER e IR e sobrar uma vogal no final, aí você não coloca o iendo com I. Você vai colocar o iendo com Y. É o caso aqui de construir, aí ficou construyendo. É o caso de ir, que já é a própria desinência, né? Ir verbo ao mesmo tempo, só tem essa sílaba. Aí vai ficar yendo no gerúndio. Olha o caso aí de ler, que é ler. Você tem aqui duas sílabas, né? Você vai tirar o ER, aí ficou uma vogal, a vogal E, né? Tem duas vogais aí. Então, você tirou o ER, aí vai ficar le. Aí você vai acrescentar agora o yendo para formar o gerúndio e vai ficar leyendo. O mesmo acontece com o oír, aí vai ficar oyendo. Trair, vai ficar traiendo. Concluir, vai ser concluyendo. Deu para entender mais um aí? Muito bem, muito bem. Agora sim o exercício. Lembrando sempre que na dúvida, faça aí a pergunta ou então volte o vídeo se não entendeu. Faça as perguntas no privado, beleza? Agora aqui você vai fazer a primeira atividade onde está pedindo para escrever a forma conjugada, né? Conjugação, lembra lá daquele verbo estar, estou, isso aí que ele quer. Conjugada as perífrases verbal, né? O verbo estar mais gerúndio. Observe aqui, ó. Letra A. Siempre, aí você tem o hablar e o sujeito é elos. Se o sujeito é elos, aí você vai voltar lá na tabelinha aqui, ó. Aí você encontra elos. E a conjugação do verbo estar em elos vai ser estão. Não é assim? Estão. Então, quando você vai resolver isso aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar estão, aí o verbo hablar no gerúndio. Estão hablando mucho. Ok? Deu para entender aí? Você vai conjugar o verbo estar de acordo com a pessoa. A pessoa vai aparecer aonde? Vai aparecer aqui em parêntese, ó. Aqui na letra A você tem o verbo hablar e você tem a pessoa elos, ok? Ó. Na letra B você tem o verbo pensar e tem a pessoa eu. Então você vai conjugar aqui a pessoa sempre com o verbo estar. Basta dar uma voltada aqui, ó. Volta no vídeo. Você voltando, você tem aqui, ó, nessa página, esta conjugaçãozinha aqui, que é o verbo estar. Isso aqui só tem no vídeo. Você nota aí no seu caderno, né? Para não ficar só voltando o vídeo, né? Ou então deixa o vídeo pausado. E aí você vai fazer a conjugação correta do verbo estar e colocar o verbo que está em parênteses no gerúndio, ok? Vou dar uma olhada aqui mais ou menos. Olha só. Então, letra B, você tem aqui o verbo pensar e o sujeito joy. Na letra C, você tem o verbo salir e o sujeito nós outros. Na letra D, você tem aqui o verbo ver. Por que não tem um sujeito? O sujeito já está lá na frente, ó, nós outras, ok? Então, você vai conjugar nós outras e o verbo estar. Aí você volta lá e procura lá como é que eu conjugo nós outras, nós outros com o verbo estar. E na letra E você tem o verbo escrever e o sujeito já está na frente lá, que é joy, ok? Então, tá muito fácil você fazer, se você realmente prestou atenção e entendeu, você não vai sentir dificuldade. Agora você tem aqui um vocabulário sobre comida, né? No caso, alimentação. Aí você tem aqui as 3 refeições principais, que é o café da manhã, que eles chamam lá de desayuno, o almoço, que eles chamam de almuerzo, e a janta, que eles chamam de la cena, ok?
Aí aqui embaixo você tem la carta, que é o cardápio, né? Isso aqui é mais vocabulário para restaurante. Você tem um cardápio. Você tem agora los entrantes, que são aí os aperitivos. E você tem los postres, que são as sobremesas. Aí embaixo você tem as carnes, o nome das carnes, ok? E na outra parte você tem aqui o nome das carnes ainda, né? E embaixo as bebidas. Aí você tem, ó, té, iogurte, né? Que é chá, iogurte, leite, café, chocolate e frutas, né? Aí nessa atividade aqui, a primeira questão você tem: encontre os nomes, né, os nomes dos alimentos no quadro de sopa de letras. Ou seja, nesse quadrado aqui você tem um caça-palavras, onde tem essas palavras aí: sopa, arroz, rúdias, batata, tomate e filete, para você encontrar estas palavras aí no caça-palavras. E a última questão, que é a 2, você vai relacionar o nome dos alimentos de acordo com as figuras abaixo, né? Então você tem aqui de A a I e o nome e as figuras que você vai associar, ok? Então é isso aí, a correção foi feita, agora você vai fazer as atividades na página 34 e 35. A gente vai ficando por aqui e bye bye.